Bom dia. É um grande prazer estar com vocês nessa manhã de sexta-feira e eu gostaria de agradecer a presença desse grupo de profissionais que prontamente aceitaram o nosso convite para falar de um tema tão relevante que é a fadiga de final de ano, a fadiga das festas, fadiga natalina, que as pessoas vivenciam, os profissionais vivenciam, mas especialmente nós vamos falar hoje sobre o estresse que as famílias vivenciam nessa época do ano. Eu gostaria de ler aqui algumas anotações que fiz para falar sobre esse tema de forma ampla e cuidadosa. Recebemos hoje aqui a psiquiatra Fernanda, a psicóloga Ruth e o cardiologista Valmir. Todos fizeram o curso de formação em terapia de casal e família, foram nossos alunos e gostaria de agradecer por terem aceito o nosso convite nessa manhã. Antes deles responderem algumas perguntas e trazerem suas experiências como profissionais e terapeutas de casal e famílias, eu quero tecer algumas considerações nessa introdução. As festas de fim de ano costumam ser associadas à alegria, encontros e celebrações, mas para muitas pessoas esse período também é marcado por cansaço emocional, estresse e ansiedade. As festas de fim de ano costumam ser associadas também com muita angústia. E, segundo o pesquisador Harry Paul, cerca de 43% das pessoas sentem que as festas interferem na capacidade de vivenciá-las com alegria. 9 em cada 10 manifestam preocupação com dinheiro, seja para presentes, ceias ou compromissos sociais, além do estresse antecipado por possíveis conflitos familiares. Somado às pressões da vida moderna, o fim do ano chega trazendo uma carga emocional intensa, tensões familiares, enfermidades, perdas de entes queridos, desemprego e dificuldades financeiras. Isso gera um sentimento ambivalente, o desejo de celebrar o Natal e a virada de ano, convivendo com as dores acumuladas ao longo do ano. Muitas pessoas também enfrentam a dificuldade de dizer não, sentindo-se culpadas por não participar de outros. Esse excesso de demandas pode levar ao que chamamos de fadiga natalina ou burnout das festas. Nesse episódio, vamos falar sobre essa exaustão emocional do fim de ano e refletir sobre a necessidade de menos cobrança e mais cuidado. Mais do que presentes, precisamos estabelecer conexões e vínculos saudáveis que nos ajudem a passar por esse momento de maneira mais leve. E aí eu gostaria de iniciar essa nossa conversa falando de uma família que perdeu um ente querido. E aí, quando chegou no final do ano, uma família que eu acompanhava, eu percebi que começou a aumentar muito o estresse, havia luto, mas havia uma recusa de ir para o supermercado. E aí eu falei, por que essa dificuldade em ir para o supermercado? E aí eles relataram que a hora que começaram a colocar os enfeites, os panetones, começaram a colocar a musiquinha de fundo no supermercado de Natal, a entrada no supermercado remetia à perda traumática que aquela família tinha vivido. E então nós começamos a trabalhar sobre o primeiro Natal depois de uma perda, né, nessa fase de luto, o primeiro final de ano, onde as pessoas se reúnem para celebrar, mas existe essa ambiguidade entre o desejo de celebrar e a tristeza de não estar com a família completa, sim, não é? E também gostaria de contar, e aí depois eu passo para vocês, que eu cresci com um clima de muita tristeza na minha casa nos finais de ano, porque o pai da minha mãe faleceu no dia do Natal.
um ano antes dela casar e eu nasci um ano depois que ela se casou. Então, eu, como criança, muito pequenininha ainda, eu não entendia que tinha uma árvore de Natal na minha casa e a minha mãe chorava. Então, essa ambiguidade da festa e da tristeza permeou minha vida. Quando eu me tornei profissional, e isso está com mais de 40 anos, eu nunca deixei de atender as pessoas nessa época do ano, porque eu vivi isso e eu gosto e tenho prazer em acolher as pessoas nesse momento de dor, de ambivalência e de burnout, de fadiga e de estresse. Então, eu gostaria de ouvir de cada um, quem quiser iniciar, contando alguma coisa também da sua escuta clínica, do que vivenciam sobre a fadiga de fim de ano nas famílias que acompanham. Posso comentar em cima do que você falou, Yara? Então, antes de mais nada, bom dia, né, a todos. Um prazer estar aqui com pessoas tão queridas e tão capacitadas e também com quem está aí nos ouvindo, né, participando conosco. Então, creio que vai ser uma coisa bem bacana. É muito bacana ouvir, né, o teu testemunho pessoal, a tua história pessoal, porque isso traz para a gente muitas conexões com aquilo que a gente tem visto no nosso dia a dia, né? Seja dentro da medicina, seja em atendimentos psicológicos, família, casais. E, Yara, o que a gente percebe muito é que não existe uma conexão muito concreta, muito boa, entre o calendário emocional das pessoas com o calendário social. E nessa época de final de ano, principalmente por conta das festas, Natal, passagem de ano, essa duplicidade de sentimentos, ela fica muito intensa. Então, uma família como essa que você falou e a própria história da sua família, emocionalmente falando, ela não está na mesma vibe, na mesma pegada do calendário social. E isso vai trazer, né, os colegas vão com certeza acrescentar coisas aqui da experiência deles, mas vai trazer uma série de questões e também do ponto de vista físico, né? Mas antes até da gente falar um pouquinho sobre físico, que é um pouco mais onde eu trabalho, deixa eu ouvir também as minhas colegas aqui tão queridas sobre a respeito disso, né? Essa duplicidade que existe entre calendário social e calendário emocional. Muito interessante. Acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso também. Eu acho que eu pego um pouco dessa fala da Yara. Enquanto você falava, eu lembrei um pouco da minha história, mas aí mais lidada com o luto mesmo, né? E o primeiro ano, a minha mãe faleceu há mais de 10 anos, meus pais já faleceram. E eu me lembro ainda muito marcante que eu me permiti não ir para a família de origem, porque era um ritual natural. Todo final de ano, Natal era com eles, e o Ano Novo com a outra família aqui. E eu me permiti não ir, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, a gente se olhar e falar, pera lá, né? Acho que eu não dou conta de fazer esse ritual ainda, né? No outro ano eu consegui ir. Então, eu penso que essa ambivalência que você trouxe, né, de sentimentos, porque aí você fica, mas são meus queridos ainda, mas não dou conta de ficar lá, o quanto eu me permito me olhar, né? E o consultório parece muito isso, né? Final de ano agora, esse lugar de acolhimento, como você fez, eu acho que... E é interessante isso, né? Porque pessoas que vão organizando-se ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo do ano, podem chegar um pouco mais tranquilos no final do ano. Pessoas que vão deixando as coisas acontecerem e não se organizam, não falam, né? Alguns chegam para o consultório justamente porque o estresse e a fadiga chegou no limite agora. E aí ele vai buscar ajuda, né? Então, aí você vai começar esse processo. Então, é uma coisa que eu observo muito, sabe? Vejo que faz muito sentido. Como que você vê isso lá no consultório? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e com quem nos escuta, quem nos vê. Sim. É muito interessante poder escutar, né? Vocês aqui, enquanto profissionais, trazendo as experiências pessoais. E escutando a Yara falar, eu já comecei a pensar em mim, né? E aí, como é que foi? Eu venho de uma família, né, onde
O Natal sempre foi muito bom, muito feliz. Minha mãe sempre muito caprichosa, com muito cuidado, preparando a árvore de Natal, os presentes, né? A ceia, os almoços, né? Tudo com muito carinho, reunindo as famílias. Só que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a dinâmica vai mudando, né? Porque outras famílias vão surgindo, né? Dentro dessas famílias, digamos, de origem. E aí já não é mais possível juntar todo mundo, fazer com que todas as pessoas participem dos eventos, né? Mas, mesmo assim, para nós, o Natal sempre foi muito bom, muito gostoso. E é interessante, né? Porque para nós, profissionais, né? Da área da saúde, a gente que trabalha com a saúde mental, né? Com a saúde do coração, né? É importante também a gente conseguir ter esse momento de autoescuta, né? E de conseguir olhar para a gente também, né? Porque nós estamos ali prontos e preparados para acolher os pacientes e ajudá-los, mas e nós, né? Nós também precisamos ser olhados, cuidados para, né, seguir em toda essa cadeia, né? E realmente essa questão, né, do calendário emocional com o calendário social, isso é incrível, porque realmente a maior parte das pessoas não está preparada. E esse calendário, ele não acontece simultaneamente, né? Então, no consultório, principalmente nestas 2 últimas semanas, né? Então, o que eu tenho visto, e até tenho colegas que trabalham junto ali, na maior parte das vezes, os pacientes chegam mais ansiosos, mais angustiados, trazendo tristeza. Tem alguns que chamam muito a minha atenção. Ai, doutora, tem um remedinho? Aí eu falo, nossa, para que o remedinho, né? Para pular o mês de dezembro. Se eu pudesse, eu começaria o mês de dezembro dando um salto para depois chegar em janeiro e tudo já ter passado. Por quê? Porque tem as dificuldades relacionadas a essa época, né? Então, e além disso, com essa questão da fadiga, meu Deus, as pessoas estão mais irritadas, mais intolerantes, impacientes, sem empatia, né? E isso em todos os níveis, em todos os níveis. Você trouxe na sua fala uma coisa que eu acho que é muito significativa e nós precisamos pensar e focar nisso, é que a maioria das pessoas, dos pacientes que nós atendemos, eles vêm dentro de uma estrutura, dentro de uma história, dentro de um problema ao longo de muito tempo, né? E muitas vezes esse paciente, ele não entendeu ainda ou não buscou ajuda para estar solucionando essas questões, perdas, né? Que é uma situação tão difícil de ser vivida. E, logicamente, quando chega no final do ano, né? A expectativa da festa, da alegria, do ajuntamento familiar, de presentes, de luzes, né? Lá no lago, e árvore de Natal, e aquela festa toda, a pessoa ela começa a se ver numa situação em que ela não está bem para aquilo, mas ela não procurou ajuda anteriormente. Então, daí eu vejo a nossa responsabilidade como profissionais nas diferentes áreas e na terapia, de fazer com que essas pessoas também entendam que elas precisam trabalhar esses assuntos já de muito antes, para que quando chega essas festas, né, que exige tanta alegria e tanta comemoração, a gente já esteja melhor. Mas, ao mesmo tempo também, se permitir, se não está emocionalmente bem naquele momento, ser honesto, né, consigo próprio, para que você não sofra demais, que é o que a gente acaba vendo no consultório, né? Pessoas que vêm com sofrimento emocional e físico intenso, porque elas não se permitem não estarem bem no momento onde, teoricamente, todos estão bem. Então, é muito complexo isso. Ou todos parecem, né? Todos parecem estar bem. Teoricamente, né? Sim, né? sim. E veja bem, eu acho que daí as redes sociais, elas colaboram para essa pressão, né? De ter que estar bem, de estar sorrindo, de ter uma casa enfeitada, de ter uma ceia maravilhosa. E aí aquela pessoa que está sozinha, que a família é rompida, ou que ela mora muito longe, que ela não pôde participar. Como é que fica isso? Porque o que nós precisamos é da conexão. Nós precisamos nos conectar com as pessoas. E, infelizmente, houve uma invasão, né, do comércio
nessa época do ano, principalmente do Natal, obrigando a gente a pensar em troca de presentes. E isso traz um estresse muito grande para aquela pessoa que não está disposta a encarar um shopping, porque é depressivo ouvir a música de Natal lá e ela passou por uma perda. Ela não está emocionalmente bem e ela é obrigada a isso, porque o comércio, esse ano em Londrina, que estão sendo patrocinados os enfeites de Natal, gente, o nome da empresa é maior do que o anjinho, do que a estrelinha que tem lá. Então, mostra assim, essa coisa mercantilista que virou essa época do ano e as pessoas não se vinculam, não se conectam. Não precisava ter tudo isso. Seria muito mais interessante, porque se esqueceu da razão, né? De alguém que veio ao mundo e que veio fazer diferença e que veio demonstrar amor e que veio se conectar com o outro, que é o mais importante. Né? Isso é o que cura, isso é o que nos restaura. Sim, você na tua fala falou uma coisa que nós que trabalhamos dentro da medicina, a gente vê isso todos os dias. E nessa época agora das festas, Natal, é algo que se multiplica muito. O paciente, ele vem acreditando e crendo que se ele tomar um comprimidinho mágico, isso tudo vai se resolver. Né? A alegria chega, a depressão sai, a tristeza vai embora. E ele não entendeu até então que isso é um processo de cura, é um processo terapêutico. O processo terapêutico já se autodefine, é um processo que leva tempo. E não há mágica, né? E mesmo para a gente na medicina, lógico, nós podemos muitas vezes estar ajudando o próprio terapeuta, ajudando o paciente com uma medicação. Mas não há medicação mágica. Existem problemas como perda, que é o que está sendo falado aqui, que é muito difícil de lidar. Tem gente que não consegue sair do luto durante muito tempo e tem que ser trabalhado isso. E não é um antidepressivo, não é um ansiolítico que vai resolver isso de uma maneira mágica. Como é que tem sido isso para você lá? Olha, lá, para mim, no consultório, realmente, assim, existe essa expectativa bem grande de que a medicação vai trazer o alívio, vai trazer o conforto imediato, e não é isso que acontece. Então, muitas vezes, eu tenho que me posicionar de uma forma, né, orientar o paciente, ampliar a orientação para que o paciente consiga entender que a medicação é parte desse processo, né? Mas a terapia, a atividade física, a rede de apoio, né? Esse olhar para si com respeito, limitando aquilo que não está legal, né? É muito importante. Então, o que eu tento trazer para os meus pacientes é que a medicação, ela vai sim ajudar, ela vai trazer um alívio, mas ela é parte do processo. Então, eu tenho o meu papel, a medicação tem o papel dela, o paciente tem o papel dele, né? Então, juntos a gente consegue fazer algo que seja mais completo. Né? Exatamente. Eu quero, antes de tudo, pedir desculpa, porque eu não falei bom dia para o pessoal. Bom dia a todos. Eu também agradeço estar nessa mesa, né? É uma alegria estar aqui com vocês. Na verdade, estou aprendendo muita coisa, né? Estou entre pessoas muito capacitadas aqui. E eu quero colaborar com a fala da Yara com relação às redes sociais. Porque uma coisa que todos nós aqui vemos é claro, é nítido, né? Aí você fica pensando, né? Quando nós, né, me coloco aqui, mas lá na nossa época de infância, nós já tínhamos as nossas questões de comparação, né? O amiguinho ganhou isso, eu não ganhei, né? Tenho isso, não tenho aquilo. Mas era na nossa rua. Pelo menos eu lembro que era na rua de casa. Minha tia, minha prima, minhas amigas, tal, ganhou isso, eu não ganhei. Então, havia uma frustração. E a gente tinha que lidar com aquilo, né? Pedia para o tio, pedia para a mãe, pedia para o pai. Hoje, as redes sociais, elas trazem uma amplitude tão exacerbada dessa comparação. Então, é isso que você falou. Aí eu olho para a mesa do fulano, nossa, todo mundo feliz. E eu estou aqui, triste. Ou até estou em família, mas não estou bem. Não estou bem, ninguém me acolhe, porque tem um conflito familiar lá que não foi resolvido.
Então, e essa comparação das redes e mostrar coisas que não são reais vai ampliando de tal maneira a angústia que aí chega nessa fadiga de final de ano. Então, é isso que a gente falou, né? No começo, eu começo a me olhar, começo do ano, começo a me olhar. 2026 está aí, né, gente? Ó, vamos para os profissionais que estão aqui querendo fazer uma faculdade a mais, né? Uma pós, podia voltar aqui e fazer a faculdade, porque a pós, para mim, foi excelente, me ampliou profundamente na minha caminhada. Então, e para as pessoas que estão, né, em angústia, nos ouvindo, precisa começar cedo. Precisa começar a se olhar. Porque, sim, e as redes sociais, o campo não vai voltar atrás. Nós não tem como a gente desligar isso. Acontece, já está rolando. Então, como que nós vamos nos organizando, né? E a doutora falou também da questão de nós nos olharmos como profissionais, né? Como isso é importante. Porque a gente tem que ir desacelerando também. A fadiga também chega para nós. Chega para nós. Né? A gente ouve muito. Yara, dentro desse caso que você trouxe, né, de uma família que teve uma perda, que na época do Natal, traumática, né, e na época do Natal não se permitia nem ir ao supermercado ouvir uma música, de que maneira prática você lidou com isso? Como é a orientação? Alguma dica que você possa trazer, até para que eu possa aprender contigo, porque a gente recebe pacientes no consultório com perdas e que estão sobre esse trauma. Quais dicas que você daria até para que eu possa melhorar meu atendimento? Sim. O que eu observo é que na nossa sociedade, né, onde tudo tem que ser muito rápido, é o mundo do micro-ondas, é o mundo do fast food, é o fast luto. Então, os velórios são muito pequenos, diferente de quando nós éramos crianças, que as pessoas, né, morriam num dia, eram enterradas no outro, passavam tempo, as pessoas velavam, as pessoas se vestiam de preto, as pessoas choravam, elas tinham tempo para isso. Hoje, no fast luto, tá, vou chamar dessa forma, você tem que... É muito rápido, então, às vezes, nós ficamos sabendo que alguém faleceu, e aí, quando você se prepara para ir no velório e no enterro, já foi o enterro. É das 10 ao meio-dia, das 9 às 11. E aí, ou então, é das 15 às 17 horas. Não dá tempo, as pessoas não têm tempo de vivenciar o luto. E... depois também que houve, né, o sepultamento, a vida tem que voltar para o normal, né? Entre aspas, muito rapidamente. Então, você me perguntou como eu trabalho. Uma das minhas áreas de expertise é luto, né, perda. Eu sempre coloco, respeite a sua dor, respeite o seu luto. Se te incomoda demais ir no supermercado e ouvir aquela musiquinha Jingle Bell tocando e as coisas, então vá mais rápido, faça uma lista e ao sair dali vai em algum lugar tomar um café com uma amiga, com um amigo, encontre a família. Se permita falar da dor, do quanto é chato todo mundo estar em festividade e você estar de luto. Então, é se permitir. E é como, né, eu ouvi aqui, de não ir na festividade do primeiro ano depois da morte de um ente querido. Às vezes as pessoas não querem ir e os outros têm que respeitar. Então, eu posso dizer não. Né? Então, por exemplo, agora, no final do ano, vocês devem saber, devem atender famílias que perderam por entes queridos agora, essa semana, no mês passado. E aí, como é que a pessoa vai dissociar da realidade da dor do luto, botar uma roupa bonita e brindar e comer? Nossa, Yara, isso é muito importante. Eu estou passando por uma situação agora com uma paciente que é uma perda que já está acontecendo, mas ela não se completou ainda, porque a paciente não foi a óbito. Mas essa semana, assim, fiquei triste mesmo, né? Uma coisa que me chocou. O marido de uma paciente entrou em contato no consultório
Ele falou para a secretária, olha, eu vou mandar uma mensagem para a doutora Fernanda dar uma olhadinha, né? E depois, a hora que ela puder, ela me responde. E aí, a hora que eu terminei, né, o meu trabalho naquele dia, eu olhei, eu falei, meu Deus, uma paciente de muitos anos, uma senhora muito querida, que caiu em casa, fraturou o fêmur, que isso acontece bastante, né, em pacientes idosos. Foi submetida à cirurgia, ela ficou bem, teve sucesso, mas depois, infelizmente, evoluiu com uma infecção. E ela está num quadro agora que não há o que fazer e é só esperar. E aí, o marido, então, né, eu liguei para ele, aí o filho também, todos eles escutando, né, a fala ali, a gente colocou em viva voz. E eles me contando, e eu também fiquei muito triste, muito angustiada, né? E ele me falou, nossa, doutora, a gente precisava compartilhar isso, né, com você, porque nós todos estamos muito abalados. Você sempre tratou a gente com muito carinho e a gente, além de né, necessitar compartilhar, a gente quer saber como que a gente vai fazer com o nosso Natal. Olha só. Dentro da tua colocação, né, da tua experiência, fica muito claro de que o grande conselho é que a gente oriente os nossos pacientes, na medida do possível, trabalhar com eles, para que eles vivenciem todas as fases do luto. Sim. E essa sua fala de fast luto eu achei fenomenal, porque é uma realidade, né? E a gente tem visto muitos pacientes, né, no consultório que querem pular algumas fases do luto. E quando vem essa época agora das festas de final de ano, isso se intensifica ainda mais, né? Dentro do aspecto religioso, e a gente atende muitos pacientes de diversas religiões, em especial pacientes evangélicos, muitas vezes vem a ideia de que você não pode sofrer, você não pode chorar, você não pode até se revoltar contra Deus ou esse tipo de situação por conta de uma perda que você teve. E a pessoa passa a sorrir quando a vontade dela é chorar. E aí são esses pacientes, né, que vão acabar caindo no consultório psiquiátrico, precisando de antidepressivos, porque não vivenciaram essa fase, né, e caem nos consultórios psicológicos também. Mas puxando um pouquinho para mim, né, na parte da cardiologia, a gente percebe que nesse mesmo aspecto do luto e o fast luto, né, que para mim agora vai ficar gravado, a gente vive hoje numa cultura em que a glorificação maior é da produtividade, né, do fazer, do acontecer, do estar dinamicamente produzindo. E quando você entra nesse aspecto do luto, em que você tem que se recolher um pouquinho mais, ou muitas vezes no descanso que você tem que ter, no olhar para você mesmo, no ter férias. Muitos de nós, muitas vezes, ficamos nos sentindo culpados por descansar, por termos férias. E aí, lógico, vai ter as consequências físicas. Então, sei lá, se eu fosse dar um conselho, né, se eu posso chamar de conselho, uma dica para quem está vivendo isso agora, se permita. Sim. Né? Se permita, que é o que você falou. Né? Você está afim de chorar, chore. Se você está afim de não ir na festa, não vá. Se você quer ir na festa da tua família e você tiver vontade de chorar, ela chore. Né? E com certeza vai ter alguém ali para te acolher. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? E ter um autocuidado. Né? E nós precisamos estimular as redes de apoio. Sim. Né? Que as pessoas têm. Ou se ela passou por uma enfermidade, ou agora que foi época do vestibular. Então, aquele jovem que não passou no vestibular, ou que perdeu um pet, uma família que uma criança perdeu um cachorrinho. As pessoas precisam respeitar e vivenciar essa fase de acomodação depois de uma perda. Então, assim, perdeu um pet, eu já tive muitos casos, que os pais saem da clínica veterinária onde o pet ficou lá mortinho, passam num pet shop e compra outro para substituir. Sim. Então, o jovem, ele não consegue vivenciar a perda de um namoro. Sim. Então, já está de olho em outra pessoa para poder aplacar a dor.
não passou no vestibular, tem que fazer um outro jeito para entrar numa outra faculdade. Veja bem, nós precisamos vivenciar os nossos lutos. E o luto não é só de perder uma pessoa, Na verdade, as pessoas de perder o emprego. Sim, as pessoas né? acabam não Um casamento, um entrando em divórcio. contato com as emoções, né? Então, assim, não, como é que eu vou entrar em contato com a minha tristeza agora? Né? Como é que eu vou entrar em contato com a minha angústia? A ideia é a frase do Di Loreto, né? Eu anotei para falar porque eu acho que esse assunto ia acabar chegando aqui, né? A tristeza tem propósito na alma, assim como a dor para o corpo. Então, vai chegar lá no consultório do Dr. Valmir uma pessoa com uma dor no coração. Sim. Mas é comprovado, segundo algumas estatísticas, não trouxe exatamente de onde tirei, mas sei que isso aí existe, que mais de 70% das nossas questões de saúde no corpo, elas são somáticas, ou seja, elas são do nosso psique mesmo. Então, aconteceu primeiro na minha alma. E a que a gente está usando muito, tem uma frase que está por aí que se diz assim, se permita sentir para deixar ir. Se eu não me permitir sentir a tristeza, ela vai virar depressão. Então, o que chega lá no teu consultório são muitas pessoas que não se permitiram sentir a tristeza. Não choraram. É interessante, né? Porque, assim, a tristeza até tem um título de um livro, que agora eu não vou me lembrar, mas é de um psiquiatra maravilhoso. Que ele fala que a tristeza, ela faz parte, ela é natural. Sim. Agora, a depressão paralisa. Paralisa. Né? Então, a gente sabe que em algumas situações vai acabar acontecendo realmente da pessoa evoluir com o adoecimento, né? Mas é muito importante as pessoas saberem que elas podem sentir, que elas mas devem é interessante sentir. isso, porque você já conversando, inclusive, com uma pessoa que também está no luto agora de final de ano, uma perda significativa, né? Difícil, e assim, cristão. Então, aí entra nessa coisa, não, mas Deus é minha força, tá tudo bem, né? E não se permite sentir. Então, assim, foi um tempo de falar para essa pessoa, olha, tá tudo bem. Você pode ficar triste, você pode chorar. Aliás, você deve. Você precisa acomodar essa emoção dentro de você. Né? Vai ter dias que você não vai estar feliz mesmo. Né? Aí a pessoa, em tal horário do dia, era o momento que eu falava com essa pessoa, tal, e por telefone, mandava uma mensagem. Então, isso, né, naquela hora vem. Eu falei, então, nessa hora, se permita sentir. Né? Não fuja. É tão verdadeiro isso que você comentou, de que as questões emocionais, elas trazem problemas físicos concretos. Por exemplo, dentro da cardiologia, até há muito pouco tempo atrás, não se permitia, de uma maneira geral, a nível oficial, se falar sobre espiritualidade, por exemplo, do ser humano. Hoje nós temos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na Sociedade Paranaense de Cardiologia, Departamento de Espiritualidade. Então, entre as questões da espiritualidade, do emocional, as doenças da alma, por exemplo, uma das situações mais frequentes que a gente tem visto no consultório são infartos puramente emocionais. As pessoas infartam, o mecanismo é idêntico a qualquer paciente que tem uma obstrução nas artérias coronárias. A gente põe esse paciente para um cateterismo, fazer o exame, as artérias coronárias do paciente estão lindas, não tem uma plaquinha de gordura. E ele infartou por estresse, por ansiedade. A artéria coronária, ela fecha, o paciente infarta, na sequência ela abre, você põe ele na mesa de cateterismo, a artéria está linda, mas o paciente infartou, perdeu o músculo. Isso, né, não vem ao caso, mas chama-se síndrome de Takotsubo. Foi a pessoa que fez essa pesquisa e descobriu esse perfil de infarto. E é estresse. Então, você vê que o emocional, ele influencia quantos pacientes com psoríase, pacientes com manchas, pacientes com alopécia, totalmente carecas, totalmente vinculado a questões emocionais. E o que, assim, me dói muito, e para nós, né, que fizemos o curso aqui, que a gente amplia a nossa visão, a gente começa a olhar para o ser humano dentro de uma totalidade, não só como um coração, não só como um cérebro. A gente tenta ver o paciente como um todo. É que esses pacientes, muitas vezes, não entendem que eles precisam buscar o tratamento da totalidade. Espiritual, emocional, físico, e não é uma pílula, não é um remédio, é muito mais do que isso, né? Então, sim, o que você falou faz toda a lógica, né?
E veja, essas redes que nós precisamos, né, de apoio, então elas acontecem na família, elas acontecem com os amigos, elas acontecem também nas comunidades. Sim. A Froma Walsh escreveu um livro sobre espiritualidade como um recurso na terapia de família, né, para as pessoas. Eu fui num congresso de psiquiatria em Florianópolis, a sala maior, a mais cheia, com 500 participantes, era a sala sobre espiritualidade e a saúde mental, ou as doenças mentais e a espiritualidade. Então, as pessoas precisam dessa conexão também, não é, com o que transcende, Sim. com aquilo que ela não vê, mas que ela pode ser tocada, que é a fé, que é a esperança. Porque eu vejo, falando do luto, tem algumas pessoas também que eternalizam o luto. Sim. Então, quando chega nessa época do ano que ela quer pular, ela não quer vivenciar, não é porque é o primeiro ou o segundo, é o quinto, mulher de Ló, uma estátua de sal. Ela olhou para trás, ficou paralisada e ela não consegue se mover no sentido do futuro. Ela mantém tudo do jeito que era na casa, né? Da pessoa, ela fala da pessoa como presente, no presente, não no passado. E aí também para ela essa época do ano é muito difícil porque traz para ela um dado de realidade, de que o tempo passou, o calendário virou, nós estamos em 25, ano que vem vai ser 26, mais um ano. Sim. E é muito difícil para essas pessoas aceitarem também as perdas, aceitarem a tristeza, os lutos, as dores. Nós vamos passar por essa vida com muitas adversidades. E aí nós precisamos, né, como vocês colocaram, de um tempo para falar dessas dores, para falar das adversidades, para conseguir avançar no tempo, no espaço, para o outro ano, com novos sonhos, novos projetos, novas metas, e não ficar paralisado também, que é um grande problema na saúde mental. Isso que você está falando, Yara, me traz assim, um pouco pensar na questão profissional. Nós estamos aqui falando num grupo de pessoas profissionais que ampliou o olhar, ampliou para essa integralidade do ser humano, né? E às vezes me preocupa um pouco essa questão de, mesmo profissionais na nossa área, querem coisas muito rápidas para os seus clientes, né, seus pacientes. Ah, não, faça assim, faça assado, resolva assim, resolva assim. Como uma receita de bolo. Né? E uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão é essa interação, essa conexão tão profunda. Sim. Porque é uma conexão muito profunda que você vive ali, que é muito única, que você não vai viver com ninguém, é só com aquela pessoa. E quando a gente tem essa dimensão, é aí que começa a nascer. Então, esse lugar que você está falando das pessoas, tudo muito rápido, e você falou da rede de apoio, né? De, mas não consigo ouvir. Ela vai falar sobre isso, vai falar de novo. É exatamente essa pessoa que não foi ouvida que vai chegar no consultório, vai pedir um remédio, porque quer resolver isso rápido. E não existe isso. É o imediatismo, né? Não vai existir. Então, a gente, são os dois pontos, contrapontos, né? Aquele que está vivendo o luto, que é real agora, e esse que eternizou o luto também. Né? Ficou, paralisou ali, não faz mais nada. Então, aí, isso vale para outros lutos, né? A gente está falando de perda de pessoas, mas, às vezes, uma frustração que a pessoa levou na faculdade, paralisou a vida, não faz mais nada, travou. E a vida é movimento, né? Do ponto de vista médico, essas questões são muito presentes no dia a dia, porque muitas pessoas vêm, elas até vêm para fazer um check-up cardiológico, elas até vêm porque o filho mandou, porque a filha marcou, mas ela mesma já fechou para balanço, ela não quer mais nada. Ela não vai tomar medicação, ela não vai seguir as orientações que você dá, porque é como se ela tivesse morrido junto. Só não está enterrado ainda, mas emocionalmente, socialmente falando, já está morto e enterrado, né? E lógico que a família sofre muitas vezes muito mais com esse que está teoricamente vivo do que com o que morreu.
porque o que morreu já foi. Com certeza. O que está vivo é um morto-vivo. É. Então, as consequências são terríveis. E esses pacientes vêm hipertensos, vêm com arritmias, vêm com uma série de questões. E a dificuldade que nós temos, às vezes, de fazer esse paciente entender que ele precisa tratar é muito grande. Porque a resistência é muito grande, né? E só puxando um pouquinho sobre esses jovens, que você fez uma colocação em que eu acho muito significativa sobre o perfil dos jovens dos dias de hoje. Essa falta de resiliência que eles têm tido, porque eles não sabem ouvir não, e eles não têm dificuldade nenhuma, não vivenciam nada do difícil, só tudo muito fácil, da frustração. E esses jovens estão caindo no nosso consultório. Esses jovens estão vindo, por exemplo, fumando esses cigarros eletrônicos de monte, porque é a maneira que ele encontra, muitas vezes, de ser aceito socialmente falando, e assim como para jogar sua frustração para fora, ele vai para o cigarro eletrônico, que meu amigo fuma, que outro fuma. Isso é uma grande tragédia, sem dizer drogas ilícitas, que a gente tem atendido muitos jovens com uso de drogas ilícitas por puramente frustrações emocionais. Famílias desajustadas, relacionamentos horríveis, pais que não comparecem, casamentos que separam, e aí entra a importância, né, do curso que a gente fez, né, de trabalhar com casais e famílias, porque hoje em dia o número de divórcios cada vez aumenta mais e espirra nos filhos, na esposa, no esposo, e aí a doença vem, e aí a doença física vem, e a doença emocional vem, né? E nessa época do ano, e esse é o tema, né, do nosso bate-papo aqui, isso fica aflorado de uma maneira tal que enquanto para muita gente é festa, alegria e luz, para outros é um enterro, né? É uma coisa horrorosa, né? Uau! Você me fez lembrar de uma pessoa que atendi há um tempo atrás, que essa época do ano, os pais eram separados, né? Então, essa época do ano era uma época em que ele vivia uma grande angústia, porque ele tinha que ficar uma parte com uma família, outra parte outra família, tanto no Natal quanto no Ano Novo. E, assim, as exigências de uma família, ele tinha que cumprir, e tinha as exigências da outra família. Então, era tão pesado para ele, era um tempo tão difícil, né? E aí, isso foi quando criança. E na vida adulta, né, a desconexão. Então, a desconexão das famílias. Ele não gostava de participar de nada da família, nada. Então, foi um processo de entender muita coisa dentro dele. É uma doença mental anunciada. Anunciada. Não é, Fernanda? Com uma certeza. doença mental anunciada quando vive isso, essa pressão. Vai chegar um momento onde essa pessoa vai adoecer. Não tenho dúvida. Então, mas que bom que esse, pelo menos, a gente conseguiu ajudar um pouco, né? Com certeza. Com certeza. Então, acho que é muito importante, né, escutando todos vocês, assim, a gente conseguir cada vez mais ter um olhar ampliado, né? Então, olhar para esse paciente como aquela pessoa que tem a sua família, né, nuclear, que tem a sua família ampliada, a sua família de origem, né? Olhar para tudo aquilo que é dele, aquilo que ele traz, porque também eu acho que é uma coisa muito importante que a gente pode até combinar um bate-papo depois, é sobre as questões transgeracionais que a gente vê muito, né, no nosso curso, né, de formação, os rituais, a questão social, cultural, que eu acho que também pesa bastante. E assim, além de tudo isso, ampliar o olhar para essa questão do direito de falar não, né? Para se olhar, para se conectar, né? Para não ceder às pressões externas, né? Aos desejos das outras pessoas. Então, é muito importante que a gente consiga ter esse olhar, né? E essa autoconexão nessa época. Eu gostaria só de contar um episódio que agora ele chega a ser até engraçado na minha vida, mas na época não foi tanto assim. Essa história de ser cristão, ser filho de Deus, e a gente pode tudo, né? A gente estava muito cansado, eu e meu marido, e aí a gente precisava de férias, né? Então, a gente é filho de Deus, a gente precisa de férias, e a gente vai dar um jeito de ter férias. Mas a gente não tinha dinheiro. Pequeno detalhe. O que é isso? O que é dinheiro? Mas... Não, um amigo lá na praia conseguiu uma casa, um apartamento. É de Deus, tá vendo? É Deus falando que a gente pode ir. A gente continuava sem dinheiro. E aí nós decidimos que nós íamos. 2 crianças pequenas, fomos para a praia, na casa do amigo. A maior parte do tempo choveu, ficamos lá. A ideia foi, nós vamos, quando a gente voltar, a gente faz um empréstimo e paga. Tá tudo certo, né? Afinal de contas,
que é? Não tem problema nenhum. A questão aqui, né, meu marido, atualmente, ele é pastor, mas eu não casei com pastor, casei com economista primeiro. E ele sempre foi uma pessoa muito organizada financeiramente, então a gente nunca saiu dos trilhos, vamos dizer assim. Só que dessa vez a gente tinha concordado que a gente faria isso. E fomos. Então, assim, vou encurtar a história, mas a história fomos, né, foi aquela... Ele brinca hoje que ele fala assim, cada milho na praia, cada pãozinho que eu comprava, eu pensava, lá vou eu fazer meu empréstimo quando chegar. Então, aquela tensão, né? E por que isso? Porque eu preciso estar bem para a sociedade? O que me custava de ficar em casa quieto? Mas aí... Por que tem que Por que ir pra tem? praia? Por que eu tenho? Por que tem que viajar? Quem disse que eu tenho que ir para a praia? E quem disse que eu só sou feliz lá na praia? Mas, E enfim. o estresse que isso gerou. Nessa que isso época, gera, né? gerou muito, porque nós ficamos um ano pagando isso. Uhum. Mas o mais interessante, eu quero fechar com essa questão da espiritualidade, né? Deus é bom, mas nos dá uns ensinos bem interessantes. Ele até escreveu um livrinho e colocou isso lá, que eu acho muito legal. Nós chegamos e ele tinha ganho, na época ele trabalhava numa empresa que fazia metas, e ele ganhou a maior meta. E a meta era ir para o Água-Ativa, uma semana, gratuitamente. Então, nós chegamos à praia e fomos para a Água-Ativa. Lição de casa, né? Deus sabe do seu cansaço. Ele já sabia, né? Mas muitas vezes nós atropelamos esse processo, né? Nós não precisávamos ter ficando um ano pagando aquilo, mas ficamos. Sim. Então, e muitas vezes há muitas famílias hoje, né? Eu quis trazer esse exemplo porque talvez existam muitas famílias hoje pensando assim, não, mas o fulano vai, também vou. Ou eu tenho que comprar roupa tal porque o fulano comprou. É a tal da comparação. Se endivida para festa, se endivida para viagem, se endivida porque tem essa pressão social. Nós estamos encerrando o nosso tempo aqui. Eu gostaria que vocês fizessem algumas considerações finais, assim, rapidamente, para não extrapolarmos o tempo, mas queria ouvir de cada um como é que foi essa nossa experiência aqui, essa primeira experiência do Instituto da Família, que é um instituto formador em terapia de casal e família, aconselhamento familiar. Promovemos workshops, viagens internacionais, intercâmbios, né? E as pessoas que estão nos ouvindo são convidadas a participar conosco, a estar conosco nos nossos eventos. Eu gostaria de ouvir de vocês como foi essa experiência. Foi maravilhosa. Ai, que bom. Eu confesso que eu estava ansiosa, né, por esse momento, mas eu gostei muito. Eu acho que foi uma excelente oportunidade, né, para escuta, para fala, para troca, para reflexão, né, e também uma oportunidade para as pessoas que estão, né, nos assistindo, nos escutando, para que elas também consigam, né, entrar nesse processo de escuta, de fala, de conexão. Então, queria agradecer muito e desejar um excelente final de ano. Eu também achei muito bacana, muito interessante. Agradeço de novo, né, o convite. E a única sugestão que eu dou para quem está nos vendo e para nós aqui, para cada um de nós, né, nessa época do ano, o nosso corpo pede descanso, né, que foi o que ela falou agora. Mas a gente não pode errar no sentido de que o descanso é fundamental para todos nós e faz parte. Nós temos que ter esse período, mas não podemos nos deixar dobrar, né, nos vender, né, nos ceder, né, a questão da pressa que o entorno exige, né? Então a gente tem que ter esse bom senso de que eu preciso de descanso e ter bom senso nessa época do ano desse entorno, né? As questões sociais, religiosas, familiares, até onde isso faz bem para a minha saúde e até onde eu posso, até onde eu devo ou não devo, né? E puxando a sardinha para o meu lado, que seja muito legal o próximo ano e que todos se organizem e façam seus check-ups. Para evitar que chegue em dezembro e todo mundo queira procurar o cardiologista. Desesperadamente, porque ficou o ano todo sem fazer nada e quer fechar essa conta. O doutor não tem horário, né? Ele quer fechar essa conta em dezembro, tá? Mas que Deus abençoe a todos. Amém.
Eu também quero agradecer, né? Foi muito bom, na verdade. Foi muito bom. Foi mais leve do que eu imaginava. A gente vem um pouco tensa, né? Porque eu nunca fiz, nunca participei assim. E achei muito legal. Muito obrigada. Obrigada a quem nos ouviu. Obrigada a toda a equipe que está aqui. Obrigada a vocês, né? Que eu aprendi muito com vocês, né? Aprendi muito mesmo. Muito obrigada. E a minha consideração é, vou puxar a sardinha para o meu lado, para o nosso lado, né, Yara? Também busquem terapia logo, né? Busquem mais cedo, porque esse processo, o nome já diz, é um processo para a gente chegar mais tranquilo no final do ano, né? Mas para aqueles que estão ainda vivenciando essa questão, tá tudo bem, se permita sentir, né? E o ano que vem tá aí, é um processo a vida, né? E eu quero agradecer em especial, Yara, o Instituto, né? Eu falei algumas vezes aqui, a gente já falou, mas realmente foi um diferencial muito grande na minha profissão, tá? Muito grande mesmo. Então, você profissional que está nos ouvindo, olha, vale muito a pena. Vale cada centavo. É um grande investimento na tua vida. Venha fazer. Ótimo. Eu gostaria de agradecer a vocês também e gostaria de deixar uma reflexão para aqueles que estão nos assistindo, que essa nossa conversa possa continuar na sua casa, ou numa mesa de café com amigos, ou até mesmo na ceia de Natal, conversar um pouco sobre essa pressão que a gente vive, tirar um pouco essa pressão, que essa nossa conversa seja útil para você, para que você possa relaxar um pouco, vivenciar essa época do ano sem cair nas armadilhas do comércio, sem cair nas armadilhas da família margarina, das mídias sociais, que a gente possa se conectar mais, se amar mais, se abraçar mais. Obrigada.